Olá, turma, bom dia, tudo bem? Espero que todos vocês estejam aqui, mesmo nas adversidades que nós estamos passando aqui no nosso estado, mas é isso, tá? Turma, o direcionamento da aula de hoje é apenas assistir esse vídeo aqui da resolução comentada do exercício que eu passei para vocês e falei que deixei durante, né? Ainda está aberto lá, fecha sexta-feira, mas eu já irei comentar, ok? Ele está valendo o ponto. E, turma, tá valendo ponto e eu tenho outro recado para vocês. Alguns alunos já me mandaram foto, por exemplo, da atividade avaliativa também, que vale 5 pontos, né, na verdade, plantar, né, comprar lá uma semente, aqueles pacotinhos que vem de supermercado, Santa Lúcia, Favorito, Fortaleza, é 2,25, se não me engano, e era para plantar. Alguns alunos já me enviaram, eu já anotei e pegaram pontuação. Aqueles alunos que não conseguirem fazer essa atividade, na nossa próxima aula, da segunda-feira que vem, né, que hoje é terça, na próxima segunda-feira eu irei passar uma atividade na apostila para substituir a nota dos alunos que não enviaram e não fizeram a atividade, né, que era para plantar uma sementinha e esperar ela germinar e você tinha que bater a foto, o registro, mas não era, você batia a foto, eram duas fotos, tá? Quando você está colocando a sementinha e a outra quando ela já está começando a germinar, porque vamos supor que na sua casa já tem, aí você pode, vou pegar uma aqui e faz, entendeu? Já tem uma pronta, mas os alunos que me mandaram bem legal, né? Espero que vocês não tenham destruído, estejam cuidando dela ainda. Quando ela crescer mais um pouquinho, troquem de vaso, retirem com cuidado, tá? É como eu falei, os alunos que não fizeram essa atividade vão fazer um outro exercício na apostila, no CPB Prova também, e a apostila valendo o ponto de substituição. Ah, professor, mas eu fiz a da semente, eu plantei. Aí você não precisa fazer a atividade da apostila, ok? Aí se você tiver com dúvida, mandem mensagem no privado do WhatsApp. Beleza? Então, esse recado que eu tinha para falar com vocês. A nossa avaliação do sétimo ano A é na segunda-feira, dia 30, ok? Praticamente, se você acertou tudo lá, tirou uma boa nota, praticamente você estará de férias, ok? Praticamente de férias, tá? Ainda vai ter alguns assuntos, mas principalmente vai ser revisão para a superação e depois a superação final, ok? Então, vamos lá, pessoal, vou comentar aqui essas outras questões para vocês, referente ao exercício, ok? Foi na época do apagão, ok? Passei para vocês ele no dia 3, mas foi do dia 3 para o dia 4, né? E no dia 3, à noite, ocorreu, né? O apagão, então muitos não conseguiram fazer, mas tudo bem, beleza? Aí você pode ir lá falar, professor, o senhor respondeu. Mas vai lá e tentem fazer, porque ela embaralha, viu? A resposta que eu estou dando aqui para você não é a alternativa lá, ela é diferente. Beleza? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, ok? Vamos lá, comentar aqui com vocês. Ó, na primeira questão ele fala assim, o esquema a seguir representa uma flor, né, de angiosperma. Então, lembra, as angiospermas são as únicas que possuem, né, flores. Aí ele quer saber aqui as assertivas, né? Ele colocou primeiro ele colocou as estruturas, né, o 2, o 3 e o 4, né? Então, ele quer saber quais são essas estruturas. Isso aqui também já serve como revisão para você. Muitas questões, a maioria das questões vão cair parecida com essa daqui, sobre estruturas, né, das flores. Okay? Vai ter também sobre raiz, briófitas e pteridófitos, mas acho que 6 questões ou 5, metade, é sobre angiosperma, sobre a estrutura da flor. Pessoal, na primeira ele fala assim, ó, assinale a alternativa que associe corretamente os algarismos do esquema com as letras da lista a seguir. Então, o que ele faz você a associação? Tá? Desses números aqui com as letras, né? Então, vamos lá. Ele quer saber aqui primeiro, né? Quem é o primeiro aqui, ó? Quer saber quem é esse aqui? Só apagar aqui no lado para não ficar poluído. Okay? Ele quer saber quem é esse primeiro. Aí ele fala aqui, letra A, formação do grão de pólen. A formação do grão de pólen, turma, ela ocorre aonde? Ó? O A, ele vai ser aqui, ó. O A vai ser aqui. Então, a gente já
elimina a primeira. Já elimina de cara, pessoal. Ó, não é um A, então já elimina a primeira. Ok, deixa eu ver onde que tem só ela, né? Então tá errado. A gente elimina a primeira aqui, mas vamos continuar nas outras. Aí ele pergunta aqui, ó. Deposição do grão de pólen. Aonde é que o grão de pólen ele vai ficar, né, depositado? Então ele pergunta aqui, ó, o B, ele quer saber onde é o B, ó, deposição do grão de pólen. Então o B, ele vai ser aqui, ó. Tá? Lembra quando a abelhinha vem voando? Ela retira, né? Ela fica cheio de grão de pólen nela. Quando ela voa para uma outra planta, ela cai lá no estigma. Essa parte que está o 4 é o estigma. Quando ela pousa aí, os pólen caem. Aí dá a estrutura ao tubo polínico. Esse tubo polínico, né, ele vai descer até chegar ao óvulo, né, e fecundá-lo, dá origem ao embrião e à semente, né, que a função da semente é proteger este embrião. Então, a gente já sabe que o 4 é B. Bora ver onde tem 4B. Ah, turma, já achamos a resposta, né? Onde tem B, ó, B, 4B, ó, bem aqui, ó. Então, você vai assim, ó, por eliminação. Então, a gente já achou a resposta. Mas vamos continuar, né? Vai que tem alguma confusão. Essas questões assim de assertivas, elas são boas para a gente treinar o nosso conhecimento. O Enem não cobra, né? A gente não sabe se pode vir para o ano, para o próximo ano, né? A gente não sabe como é que é. Ah, professor, mas eu não faço Enem. Mas a gente já vai se baseando, né? Em questão de vestibulares, tá? Mas o Enem ele não cobra dessa forma, mais concurso público e vestibulares de instituição particular. Então, a gente já viu que é a letra C, a resposta, mas vamos ver aqui, ó. Aí ele fala aqui C, fecundação. Onde ocorre a fecundação? A fecundação ela vai ocorrer aonde? No 1, tá? Lá no óvulo. Então, 1C, e sobrou somente o 2. Ele fala transformação em fruto. O transformação em fruto é no ovário. Então, o ovário ele vai dar origem ao fruto. Então, a resposta correta aqui é da primeira, letra C. Que a gente conseguiria matar a questão já, responder a questão rapidinho, porque a gente vai eliminando. É assim que você tem que fazer, turma. Vai anotando, vai verificando quais são as alternativas que estão corretas e você já consegue eliminar metade das alternativas. Segunda questão, ele vai colocar aqui assim, ó. Opa, só baixar mais um pouco. Várias plantas possuem flores hermafroditas, ou seja, que representam os dois sexos. Em alguns desses casos, as estruturas femininas, os estigmas, estão posicionados acima das estruturas masculinas, as anteras, conforme destacado na imagem, né, abaixo. Então, ele está mostrando aqui o estigma e as anteras, né? Lembre-se que o estigma ele é a parte feminina e é onde ele vai receber o grão de pólen. As anteras, que está mais abaixo, a função dela é produzir o grão de pólen para que haja fecundação. Então, você está vendo aqui, ó, que ela fez com que a estrutura feminina e a masculina se desenvolvesse, ó, em épocas ou tamanhos diferentes, para que não ocorra a autofecundação, para que ela não se autofecunde e, né, continue criando, gerando plantas semelhantes a ela, né, um clone praticamente, ok? Então, ele pergunta aqui, ó, esse arranjo das partes reprodutoras está diretamente associado à seguinte vantagem: atração de insetos? Não, né? Não é atração de insetos, ok? Proteção ovariana, o ovário está lá embaixo. O que seria isso aqui para ficar aqui em cima? Não tem nada a ver, né? O ovário está lá na estrutura mais abaixo. Dispersão do pólen, aí você poderia ficar pensando, né? Porque você viu também no slide lá, que eu estava explicando para vocês, que algumas anteras, elas são, né, proeminentes, elas são maiores. Mas aqui, ó, ele está falando, ele vai pelo texto, ó, que ele colocou estruturas, aqui ele fala, posicionado acima da outra. Se ele colocar somente anteras posicionada mais acima, anteras volumosas. Se ele falar anteras volumosas, seria dispersão do pólen. Mas como ele não colocou antera volumosa, aí não é alternativo. Alguns alunos marcaram a letra C e outros marcaram a resposta correta, que é a letra D. A resposta da segunda questão é a letra
D, ok? Para que ocorra a variabilidade genética, né? Para que esse grão de pólen não caia na mesma planta, mas seja levado para outras. Então, é variabilidade genética. Inibição do crescimento, não. A inibição do crescimento é na parte lá do hormônio vegetais, que não é para vocês ainda. Quando vocês tiverem no ensino médio, vocês vão estudar a parte dos hormônios vegetais. Tá? A resposta mais correta aqui é variabilidade genética. Seria, turma, para quem marcou a letra C, seria se ele colocasse anteras proeminentes, anteras volumosas. Aí sim seria a letra C, ok? Para os alunos lá que eu estava verificando que erraram. A terceira questão, ele fala assim, ó. Considere, olha, turma, isso aqui só é questão de nível médio, tá? É só questão de vestibular, beleza? Então, teve aluno lá que acertou tudo. Parabéns para você que acertou tudo. Teve tanto do sétimo ano A como do sétimo ano B, tá? Ah, professor, acertei 5. Excelente também, tá? 6 também está excelente, porque são questões de faculdades e muitos conseguiram, né, fazer, é questão de alto nível para vestibular, né? Às vezes até aqui, ó, essa daqui foi bem tranquila, né? Ela era fácil, né? A segunda questão. Mas bora lá para a segunda. Teve uma... Ano passado no Enem que caiu parecido com essa aqui. Considere o esquema a seguir as características de determinados grupos vegetais. A gente colocou aqui, ó, plantas, né? Primeiro ele colocou avasculares. Quem seria aqui, turma? Aqui, ó, entraria quem, ó? As briófitas. Então, você já colocava essa marcação. Lembre-se que as briófitas são plantas avasculares, por isso que elas têm seu tamanho diminuto, elas não conseguem crescer. Depois, pessoal, ele coloca aqui, ó, plantas vasculares. Ele coloca aqui, ó, sem semente. Quem são as sem sementes? Sem sementes são as pteridófitas, ok? Então, as pteridófitas são plantas vasculares e sem semente. Depois ele coloca aqui, ó, com semente. Ele coloca no 2, com fruto. Você já sabe que quem tem fruto são as angiospermas. E sem fruto são as gimnospermas. Agora ficou mais tranquilo. Então, ele quer saber, ó, assinar a alternativa cujos grupos vegetais estão representados, respectivamente, pelos algarismos 1, 2, 3 e 4. Então, ele quer que você marque aqui, ó, respectivamente. Então, opa, deixa eu deixar aqui. Então, vamos ver lá, ó. Primeiro, e, e, e aí. Primeiro, ele coloca, ó. Então, você já sabe que é uma briófita. Você já elimina a letra B e você já elimina a letra, ó, corta a letra B, corta a letra D, que você sabe que é uma briófita. Depois ele coloca plantas vasculares, só que ele quer na ordem correta, 1, 2, 3 e 4. Né? Depois ele coloca aqui, quem é o 2? O 2 é uma angiosperma. Então, sobrou quem aqui? Ó? Angiosperma. Aqui é gimnosperma, está errado. Aqui também é gimnosperma e está errado. Então, ó, bastando achar a segunda, a gente já conseguiu resolver a questão. Então, terceira questão, letra C. Mas bora continuar. Depois ele pergunta quem é o 3. O 3 é gimnosperma e o 4, como você vê aqui, ó, é uma pteridófita, ok? Então, no processo evolutivo aqui seria dessa forma. Primeiro as avasculares, né? Depois as vasculares sem semente. As pteridófitas dependem da água ainda para a sua reprodução. Depois surgiu a com semente, que tem as sem fruto, que são as gimnospermas, que foram as primeiras a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. E você tem com frutos, que são as angiospermas, que conseguiram se espalhar melhor ainda. Na quarta turma, ele vai colocar aqui, ó. O esquema ilustra algumas estruturas encontradas numa flor de angiosperma. É correto afirmar que a estrutura, né, ele quer saber aqui, integra o androceu, que forma o fruto e a semente, né? Então, ele quer saber aqui na 4, se a 1 entrega o androceu, que forma o fruto e a semente. Não, turma, ele inverteu, né? Se fosse o gineceu, seria correto. Então, não é androceu, é o gineceu, porque ele colocou a estrutura masculina. Então, aonde foi que ele errou aqui, ó? Falar que é o androceu, e não é o androceu, é o gineceu. B.
5, ele fala aqui na 5, cadê 5? Tá bem aqui, né? 5 se desenvolve do endosperma secundário. Não, turma, não é. Tá? Ele está falando aqui que o 5 ele vai se desenvolver do endosperma secundário. Não, o 5 aqui ele vai ser o ovário, né, que vai dar origem ao fruto, então está errado. C, 4, cadê o 4? Está bem aqui. 4 é responsável pela formação de esporos, né, diploide. Então, turma, não é esporos diploide, tá? São esporos haploide, né? Eu até falei isso para vocês numa aula, a diferença de diploide para haploide. Não é diploide porque não contém totalmente material genético, né? Contém a metade, tanto é que ele vai se unir ao óvulo e fecundar, né? E dar origem a uma planta diploide. Então, aqui, ó, é haploide. Professor, como assim haploide, professor? É só você lembrar da gente. Nós aqui, ó, temos quantos cromossomos? 46. Isso aqui é diploide. O homem produz o quê? Espermatozoide. Quantos cromossomos tem o espermatozoide? 23. Ele é haploide, tem a metade. E a mulher, ela produz o quê? O óvulo. O óvulo tem quantos cromossomos? 23. Quando eles se unem, quando há fecundação, forma um embriãozinho, forma um C diploide com 46 cromossomos. Então, tá errado aí em falar que é diploide e sim haploide. Uma questão mais difícil essa aqui, mas teve alunos que acertaram. A letra D, 3 contém gametas femininos em seu interior. Com certeza, ó, aqui dentro, né, você tem os gametas femininos, lá no ovário, aonde vai acontecer, né, no óvulo, né? O ovário vai dar origem ao fruto. No óvulo, aonde, né, ocorre a fecundação. Então, a resposta correta, letra D. Bora ver a letra E. 2 é responsável pela produção de néctar. Não, pessoal. A produção do néctar é 1. Tá? O néctar, ele produz aqui, ó, na parte feminina. Então, o 1 aqui, ó, ele é responsável pela estrutura masculina. Então, a resposta correta, letra D. Continuar e para 5. Assinale a imagem a seguir, tá? Analise a imagem a seguir. Ele colocou aqui, ó, estames, ele colocou os estames, que são a estrutura masculina. Lembre-se, os estames você tem a estrutura masculina, que é o androceu, e lá no carpelo você tem, né, o gineceu, que são a estrutura feminina. E também ele colocou aqui pétalas e sépalas, então ele deu toda a estrutura aqui. Aí ele pergunta, ó, nesse órgão das angiospermas, a estrutura reprodutiva feminina corresponde a estrutura reprodutiva feminina. Você sabe que é o centro aqui, ó, você já conseguiria responder. Opa, quem é isso aqui? Carpelo. Aí você vai lá e marca a letra D, ok? Então, a 5 é... Opa, letra C, tá? Carpelo, entendeu? É letra C, não letra D. Eu falei estame, não, tá? Estame é masculino. Então, aqui é a letra C. É o carpelo, que é a estrutura masculina. Lembre, centralizou estrutura feminina, que são os carpelos. Vamos para a sexta questão. O gênero hibisco, né? Então, essa aqui você encontrava em muitas ruas, em muitas praças. Praticamente hoje você acaba não encontrando, né? Tem um chá de hibisco, muitas pessoas acabam tomando, né? Antidiurético e outras funcionalidades no nosso organismo. Ok? O gênero hibisco, né, possui mais de 300 espécies cultivadas. Pela beleza de suas flores em todas as regiões tropicais e subtropicais do mundo. As setas 1 e 2 na flor, de hibisco abaixo, apontam respectivamente para... Aí você já respondeu outras questões, ó, você já sabe que é isso aqui, né? Quando você começa a repetir questões, você vê que fica até chato, que você já sabe, elas acabam repetindo, tá? Eles não têm muito o que fazer. Então, eles acabam repetindo, muitas e muitas questões acabam sendo semelhantes, ok? Então, ele quer saber quem é o 1 e quem é o 2. Você sabe que o 1 é a estrutura feminina e o 2 é a masculina. Então, você vai marcar qual? A letra A. 1 é o estigma e o 2 são as anteras, ok? 1, estigma, 2, antera.
Sétima questão, bem tranquilo, ok? Na sétima ele fala aqui, ok? Vou tampar minha canetinha aqui. Na sétima questão ele fala, as plantas que apresentam sua estrutura raiz, caule, flores, sementes e frutos, bem tranquila, são chamados de, foi de FAP Goiânia, ó. Tá, pessoal, se você já sabe, você viu fruto, fruto, você já sabe que é uma angiosperma, então você já sabe que a letra E de angiosperma, né? Não é de angiosperma, tá? É a... Ok? Então, aqui a alternativa correta, a letra E das angiospermas. Bem, bem tranquilo. Ah, professor, e como é que seria uma briófita? Como eu marcaria? Ele não colocasse fruto. Se ele tirar o fruto, colocar raiz, caule, folha... Opa, aí tiro frutos e semente. Ele, não, tiro frutos e flores. Aí fala assim, ó. Para ser gimnosperma, tinha que ser, ó, raiz, caule, folhas e semente. Aí seria uma gimnosperma. E, professor, para ser uma pteridófita, ele teria que falar raiz, caule e folha. Só isso. Ah, professor, e para ser briófita? Aí ele não teria que falar nem raiz, nem caule, nem folhas, porque ela não possui, né? São pequenas estruturas, cauloide, né? Filóide e o rizoide, né? Que são pequenas estruturas pouco, né? Desenvolvidas, ok? Então não poderia ser as briófitas se ele colocasse raiz, caule e folha, porque ela não possui, né? São estruturas não tão desenvolvidas ainda em forma de raiz, caule e folhas. Tá? Então, sétima questão, letra E. Pessoal, ele quer saber a última, qual é, né? A questão 8, ele fala assim, ó, João comeu no almoço um tomate, pedaço de mandioca, brócolis, alface, batata frita e farofa de amendoim. Padrão Masterchef, né? Farofa de amendoim. Chique, hein? Dessa maneira, lembrando-se na aula de ciências que teve na escola, João constatou que acabou se alimentando, respectivamente, de quê, né? Foi tu, né, João Carlos Roden? João Carlos Roden, tô brincando, não, João Carlos Roden, mas o João aqui, ó, comeu aqui, ó, um tomate, um pedaço de mandioca, um brócolis, alface, batata frita e farofa de amendoim. Você viu que o tomate, ele é o quê, turma? Um fruto. Então, você já elimina qual letra? Letra A, letra D e letra E. Sobra somente letra B e letra C. Fruto e fruto. Agora, vamos ver as outras, ó. Aí ele falou aqui, ó, um tomate, pedaço de mandioca. A mandioca se desenvolve da onde? Sobre o qual? Ah, sobre a letra B e C, né? A mandioca é da raiz ou do caule? A mandioca da raiz, né, professor? Isso mesmo, tuberosa, né? Lá da raiz. Ah, professor, então já achei a resposta. Já. Letra B. Tem alguém com B no sétimo ano? Tem? Bárbara? Não sei. Tá? Então, raiz, mas vamos continuar. Pedaços de mandioca, brócolis. Aí ele pergunta o brócolis, né? O brócolis, ele é originado, ó, da flor, tá, pessoal? Da flor do brócolis. Alface, uma folha, né? Batata frita. Ele comeu aqui, tá, turma? A partir, ó, né, do caule, porque depende de qual for a batata. Farofa de amendoim. Ele comeu aqui, ó, né, da semente, ok? Então, aqui, fruto, raiz, flor, folha, caule e semente, ok? Então, resposta correta, letra B. Então, a turma, como eu estou falando para vocês, já serve como revisão para avaliação também, que vocês será dia 30, na falta 2 semanas, irei também fazer uma revisão e também irei comentar a avaliação antes, né? Irei mandar um vídeo ou então a gente faz através do Zoom, né? Espero que já esteja normalizado, parece que já vai se normalizar, né? Que até lá parece que as eleições, eu nem sei como vai ser as eleições, então tem que ter energia na cidade, mas eu creio que já vai se normalizar, a gente vai sair dessa calamidade que nós estamos vivendo, ok? Então, como eu falei no início da aula para vocês, não esqueçam, se você fez a atividade da plantinha, dê um nome para ela, ok? Ela será sua filha, cuide dela,
com amor e carinho. Regue ela pela manhã, regue ela no fim da tarde, deixe ela pegando um pouquinho de sol, depois tire ela e deixe ela um pouquinho na sombra. Faça furinhos, você não, peça para uma pessoa adulta, né, furar embaixo da garrafa para que também a água possa ter o seu escoamento, ok? Então, turma, se você tiver alguma dúvida, professor, não tem como fazer, eu estou sem dinheiro, a mamãe não está saindo por causa que os casos de Covid aumentaram na nossa cidade, então a gente está com medo, então a gente não quer se expor, a gente não quer ir em supermercado, então tranquilo, aí você faz a atividade que eu irei mandar no CPB Prova ou talvez de apostila. Eu irei definir e falo para vocês na próxima semana, ok? Dúvidas? Mandem mensagem no privado do WhatsApp. Tchau, turma. Até a nossa próxima aula.